E aí galera, salve salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série montando a minha impressora 3D em casa, a Hip Rap reciclada. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre o diagrama elétrico da nossa máquina, como foram feitas as ligações dos componentes eletrônicos na placa Ramps. Eu vou mostrar para vocês também como utilizar a fonte ATX de computador para alimentar todo o nosso circuito. Também irei mostrar como configurar o VRF dos motores e como fazer a ligação dos motores na placa. E é isso aí galera, se você curte montar os projetos no estilo faça você mesmo e é um entusiasta da cultura maker, essa série é dedicada para você. Bora de vídeo então galera? E é isso aí pessoal, estamos aqui com as peças para fazer a ligação. Eu vou começar falando da fonte, vou mostrar para vocês como ela ficou. O final, a adaptação que eu fiz, vocês podem ver aqui. Esses conectores aqui eu reutilizei da fonte original. Aqui ela já na versão final, com um cabo de 1,5 mm, está soldado lá na placa da fonte. Ele foi soldado direto e aí eu puxei ele aqui. Fiz esse chicote. Coloquei esses 12 volts aqui para me ligar algum fã, alguma ventoinha, ou algum circuito que precise de 12 volts. E aí ficou assim galera, dois conectores. Não necessariamente precisa ser dessa forma, vocês podem soldar o cabo de 1,5 mm direto na placa e puxar ele somente um par dele e um par desse preto e amarelo. No caso poderia ficar assim, mas nas minhas adaptações do projeto eu senti a necessidade de fazer dessa forma. Também criei essa parte do chicote, que é uma parte do feedback de funcionamento da fonte. Vocês vão ver o diagrama aí na tela. Basicamente é o fio preto, o verde, o cinza e o roxo que eu trouxe de lá da placa da fonte e termina aqui nesse conector. E aí eu consigo conectar uma outra parte do circuito para fazer o feedback de ligar e desligar a fonte em caso de pânico. Caso algo dê errado, eu vou ter uma chave de emergência aqui e eu consigo desligar ela. Esses outros aqui, 5 volts, que eu vou alimentar uma tira de LEDs, que a gente vai colocar no projeto para iluminar. Mas basicamente essas foram as minhas adaptações na fonte, galera. Vocês podem puxar os fios direto, como eu falei, e parafusar no conector da Ramps. Eu fiz dessa forma porque eu queria ter um mecanismo de fácil acesso para tirar a fonte caso a fonte desse problema, porque não foi de primeira que a fonte deu certo. Eu queimei acho que uma, duas fontes, e aí eu precisava de um circuito igual esse aqui para facilitar na hora de trocar a fonte caso ela desse problema. Que é só conectar aqui, essa parte vai ficar fixa na estrutura da impressora. E aqui eu segui o mesmo padrão dos cabos da fonte, que é os negativos no centro e os positivos nas extremidades. No caso o vermelho aqui é 12 volts também. E aí ficou isso, 12 volts direto da fonte para ligar a placa Ramps, que vão ser esses fios preto e amarelo aqui. Eles já estão conectados aqui no burn de conexão da placa. E aí no caso essa parte aqui vai conectada no MOSFET. Se no caso vocês não utilizarem o MOSFET, vai conectada no conector de alimentação da Ramps. Nesse aqui. E aí ficaria dessa forma a montagem de vocês, se vocês não estiverem utilizando o MOSFET externo. O fio 1,5 mm tem que vir direto aqui no burn. Aí eu vou mostrar na entrada certinho, porque uma entrada dessas é para os eletrônicos, que são os motores, sensores, a parte da eletrônica da placa Ramps do Arduino, e a outra parte desse conector é a parte que faz o gerenciamento da energia dos aquecedores, da mesa aquecida e do bico aquecido também. E aí é onde que precisa mais energia. Se vocês verem aqui, não tá meio translúcido, ó, mas está falando que aqui que esse conector aguenta até 15 amperes. E minha mesa ela consome 10 amperes em 12 volts, mais ou menos. E os motores não vão chegar até 5 amperes. Mas é bom a gente deixar uma margem
Por isso, utilizamos o MOSFET, para reduzir a corrente que a gente está injetando na ramps. E aí, galera, tem aqui também um terceiro conector, que vai ficar lá dentro do nosso case, e a gente vai acoplar todos esses componentes na estrutura da impressora e dentro de um case, para facilitar a organização. E aí lá vai ter também um gerenciamento, onde eu vou conectar os LEDs e as ventoinhas através dessa conexão que eu também fiz aqui. Tá tudo em 12 volts. Basicamente a parte da fonte é essa. A partir do momento que a gente alimentar o cabo de energia e conectar na força, a fonte já vai estar preparada para a gente ligar os equipamentos. Tá legal, galera? Vocês vão seguir o feedback aí do diagrama que eu vou passar para fazer o controle com a chave de emergência. Beleza? E aí que já matando já a parte da fonte, a gente vai passar para o Arduino e para a ramps. Como fazer a montagem e a ligação dessas partes. E basicamente, galera, como vocês viram já no vídeo anterior, é uma shield, o Arduino e a ramps. A ramps é um escudo de expansão. É um módulo de controle para replicadores rápidos, máquinas RepRaps. E aí é só conectar. Uma coisa que eu não falei é que no meu Arduino eu queimei o regulador de tensão quando eu ocasionei um curto. Vocês podem ver aqui, ó, era para ele estar aqui. Só que no caso não tem mais, eu removi ele com um alicatinho. Não quis soldar o outro. É esse carinha aqui, ó. Pra vocês terem noção. Mas só explicando, porque daqui a pouco eu vou mostrar como que eu fiz para resolver isso de não... Na real eu não quis ressoldar por preguiça mesmo. Mas eu vou fazer essa troca de forma correta. Basicamente eu coloquei esse aqui. Só que eu coloquei no módulo da ramps. Aí eu vou mostrar para vocês, porque vocês vão ver no vídeo ele conectado. E basicamente é um regulador de tensão que faz a queda de 12 para 5 volts. E aí, galera, voltando a ramps e o Arduino, é só conectar, certificar que os pinos estão certinhos onde que eles devem ser e pressionar com uma leve força. Cuidado para não dobrar os pinos e amassar tudo, mas basicamente a placa ramps já está ligada já. Aí a gente pode vir aqui. Opa! Conectar o conector de alimentação. Eu vou botar ele ali na força, a fonte. Mas aqui explicando para vocês, ó, se não fosse utilizar o MOSFET, a entrada que faz o gerenciamento dos aquecedores é essa entrada aqui, que está próxima do conector do cabo USB. Então vocês conectariam um fio de 1,5 mm nesse borne aqui assim. Sempre respeitando a referência lá. Mostra aqui positivo e negativo. O negativo é o do centro e o positivo é o da extremidade. Uma coisa que tem que ficar atento aqui é que isso daqui tem que ficar muito bem preso, galera. E evitem conectar os fios do fan ou os fios dos LEDs ou qualquer outro circuito junto aqui no conector da ramps. Eu fiz dessa forma justamente por isso. Eu tirei, coloquei separado para não sobrecarregar o nosso conector aqui. Porque o erro mais comum é no dimensionamento dos fios. A gente coloca um fio inferior à capacidade de corrente que o nosso circuito pede. E também por causa do mau contato, das pessoas não apertarem isso aqui com força mesmo, de verdade. O certo é crimpar o terminal um terminal no fio e colocar com o terminal crimpado. Mas ninguém faz isso, né, galera? Eu taquei o fio direto aqui. Como eles são para alimentar somente o bico aquecido, esse fio aqui ele já supre a corrente já, que a resistência do bico pede. E aqui é para alimentar os eletrônicos.
No caso, se não, teria que ser assim. Mas eu coloquei o gerenciamento da mesa para o MOSFET. Então, fica assim, galera. Conector de alimentação. Aí a ramps, galera, basicamente, vou começar falando aqui pelos motores. Os motores de passo e os drivers. Aqui são os slots que a gente vai conectar os drivers. Aqui dentro do slot de cada drive, vocês podem ver aqui, ó, X, o Y, o Z, a extrusora 0 e a extrusora 1. Dentro de cada setor desse drive tem esses jumpers, que é onde você vai configurar a resolução do passo que nosso motor vai usar. No meu caso aqui, o X, o Y e a extrusora, eles estão com uma resolução de 32 micropassos, que é o máximo que o nosso driver suporta, é o DRV8825. Ele tem a possibilidade de controle de micropassos numa resolução de 32. E é essa forma que está configurada aqui, 3 jumpers, a configuração vai para 32 micropassos. Aqui no caso, eu estou utilizando só meio passo, porque os motores do Z eles são uns NEMA mais inferiores, NEMA 14 se eu não me engano. E aí eles não estavam aguentando fazer a reprodução em 32 micropassos. Porque assim que a gente ativa a resolução de 32 micropassos, o motor perde bastante força, ele perde torque. E aí, consequentemente, se o mecanismo for muito pesado, não vai conseguir movimentar, que foi o meu caso. Mas o meu caso é que os motores são reciclados, vieram da sucata, e eles não são NEMA 17, que nem todos os motores padrão das impressoras 3D. Mas eles funcionam, vocês viram na prática lá a máquina imprimindo, e estava utilizando os NEMA 14. E aí é só para esclarecer o porquê deles estarem na resolução de meio passo. E aí basicamente, galera, para conectar o drive não tem segredo também. Você vai pegar o drive, ele tem aqui a referência toda numerada aqui nos pinos. Todo o circuito eletrônico que vocês forem conectar, o correto mesmo é procurar toda a documentação, porque sempre tem a documentação do equipamento. O componente ele nunca vem sem nada, ele não, a não ser que for muito genérico. Mas aqui, ó, vocês podem ver que cada pino tem sua referenciação, ó. O que a gente vai procurar aqui é o Enable, que é esse EN aqui. O Enable vai falar para a gente qual é a orientação do drive para ser colocado na placa. A placa ela também tem essa inscrição nela, bem perto dos pinos de conexão aqui. Esperar a câmera focar. Mas aqui, ó, vocês podem ver, a gente tem o Enable aqui também, ó. É o pino 1. Esse pino é o Enable. Então, a nossa referenciação é Enable com Enable. O drive vai ficar dessa forma, galera. Isso é para o drive DRV8825. Se estiverem utilizando o A4988, a referência é ao contrário. O drive vai assim no drive A4988 e o DRV8825 é assim. Mas consultem a documentação do drive antes de fazer a conexão. Basicamente, os drives são módulos de controle que fazem a regulagem dos passos, a direção dos motores, a corrente que vai ser aplicada nesse motor. É como um módulo de expansão da própria ramps. A gente acopla aqui e aí ele juntamente com o conjunto todo faz esse controle da corrente e da tensão que vai para o motor. Os meus aqui eles já estão referenciados com as letras, porque meus motores eles são de sucata e deram um trabalhinho para achar o VRF corretamente. Eu vou explicar para vocês como achar o VRF. Mas basicamente, galera, vocês têm que procurar qual é o valor desse resistor de entrada do drive.
é conhecido como R-Sense. E aí tem calculadoras em vários sites. A gente vai utilizar a calculadora do site do Atividade Maker para fazer o cálculo do VRF dos nossos drives. Basicamente o que a gente tem que saber antes de tudo é o tipo do resistor R-Sense que a gente está utilizando, que o nosso drive está utilizando. No nosso caso aqui é o R100. E aí quando a gente for lá para o site fazer o cálculo, a gente vai usar essa referência de R100 para inserir no campo que ele vai pedir lá. Um campo para inserir o dado do resistor, R-Sense, e o nosso é o R100. Pronto, basicamente é isso aí. E aí eu vou mostrar no site agora aqui como fazer o cálculo utilizando a calculadora do site do Atividade Maker, tá bom, galera? Conectar aqui o restante dos drives. E aí a gente vai lá na tela do computador. Aqui a gente está utilizando um drive para controlar dois motores, que é o Z. Vocês podem ver aqui, ó, no conector da Ramps, ela já vem com a opção espelhada, já de Z espelhado. A gente consegue conectar dois motores para fazer o gerenciamento da movimentação do nosso eixo Z. Isso aqui é uma coisa legal da Ramps também. Ela já vem com esse suporte nativo para fazer o controle de dois motores no Z. E aqui é o motor da extrusora, galera. Drive de controle da extrusora. Drive de controle do eixo X, Y. O Z que vai ser duplicado. E agora a gente vai calcular o VRF. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui com o navegador aberto. Vamos lá no site do Atividade Maker. Basicamente você vai digitar aqui atividademaker.com.br. Vai dar um Enter. É o primeiro link que vai aparecer. Aí entrando no link, a gente pode ver aqui na parte superior da página, tem esse menu. E a gente vai escolher a opção Ferramentas. Na opção Ferramentas, ele vai abrir um submenu com a opção da calculadora de VRF. É essa que a gente vai escolher. Só clicar em cima, ele vai carregar a página aqui embaixo. E aqui ele vai pedir para você inserir o tipo de drive que você está utilizando. Como no nosso caso é o DRV8825, a gente vai utilizar essa seção. E como eu falei para vocês, galera, se o motor de vocês forem comprados, vocês vão conseguir verificar aí nas especificações técnicas qual é a corrente do motor. No meu caso, como eles eram da sucata, eu setei todos eles para 0,3 amperes ou 300 miliamperes. Mas o mais comum, a gente encontra motores de 1 ampere, de 1.4. Como os nossos foram da sucata, eu setei esse valor que eu achei razoável para começar a fazer os testes. E aí basicamente a gente seta aqui a corrente do motor, 0,3 amperes, 300 mil. E aí aqui ele vai pedir qual que é o valor do resistor R-Sense que a gente viu lá. O nosso é o R100. E ele está aqui na guia R10 ou R100. Aí basicamente não tem segredo nenhum, é só clicar em calcular. A página vai recarregar, vocês vão lá no pé da página de novo. E aqui ele vai estar a referenciação em volts, que a gente tem que colocar lá no trimpote. E aí eu vou mostrar para vocês no segmento do vídeo como configurar essa voltagem de referência lá no trimpote. Tá ok, galera? Basicamente o cálculo do VRF utilizando a calculadora do site Atividade Maker é essa. Não tem segredo algum, é super fácil. Então bora lá configurar o trimpote dos drivers. Então galera, agora que vocês já sabem como fazer o cálculo utilizando a calculadora online, a gente vai fazer na prática essa setagem desse VRF nos drives. No nosso caso, vai ser um pouco diferente. Caso você utilize motores comprados, você vai procurar o datasheet deles ou na hora da compra mesmo, nas especificações técnicas do motor, ele já vai estar lá qual é a corrente de trabalho e qual é a tensão que ele opera. Como a gente pegou motores da sucata, galera, essas informações eu não consegui encontrar. Então eu tive diversos problemas para encontrar o VRF adequado. Eu fiz alguns cálculos, mas não estava dando muito certo. E aí o que eu fiz basicamente foi setar a corrente dos motores para 300 miliamperes, mais ou menos, em todos eles.
Eu sei que eles aguentam até 1 ampere, mas na máquina eu setei desse jeito, não funcionou. Então eu setei para 300 miliamperes todos os motores. Aí eu fui aumentando conforme eu via que o motor não tinha força para movimentar os eixos. Tá ok, galera? Só para esclarecer isso também, porque com motores de sucata não é tão simples assim a gente setar o VRF. A gente tem que ir na base da tentativa e erro também. Ok? E aí agora eu vou explicar uma alteração lá do regulador de tensão do Arduino. A gente vai utilizar esse regulador de 5 volts externamente aqui. A gente não tem a necessidade de soldar lá na placa. Eu vou fazer esse reparo, aproveitando que a placa já está fora da máquina. Mas enquanto a máquina estava lá e o Arduino queimou, quando eu fui fazer justamente esse procedimento de verificar o VRF dos motores, eu acabei fazendo um curto entre esse positivo e esse negativo aqui, dessa seção do servo, e aí subiu a fumacinha mágica do nosso Arduino, e eu quase fiquei careca aqui. Mas não foi perdido, na real, se der sorte de for um componente bom, ele só para de funcionar. Se o curto for muito grave, aí corre perigo de danificar o microprocessador do Arduino, aí você vai ter que trocar a placa. No nosso caso, não. Só foi o regulador de tensão para o espaço. E aí aqui eu achei um vídeo no YouTube que propõe essa solução bem simples. Basicamente, se você olhar no diagrama, a gente vai ver que o pino 1 é uma entrada de tensão que vem da ramps e alimenta os motores. Esse pino 2 é uma tensão referenciada como GND, ou é um terra, um negativo. Tem vários termos técnicos para referenciar o terra ou o GND. E esse último aqui é uma corrente que retorna para a placa. E ela passa lá pelo Arduino também. E a gente vai injetar 5 volts aqui nesse pino para poder alimentar o Arduino toda vez que a gente ligar a ramps na energia, para não ter a necessidade de a gente ficar alimentando o Arduino pelo USB, que nem é o caso que a minha máquina estava. Ela estava funcionando com um carregador de telefone conectado no USB. E isso estava me chateando um pouco. Então, essa é uma das soluções. Mas o correto mesmo é soldar esse carinha aqui de novo. Ou utilizar esse aqui. Ele vai esquentar um pouco, então ele não pode ficar em contato com nada. Não vai chegar a pegar fogo, né? Mas é bom deixar ele distante dos fios. Tendo isso em mente, agora a gente pode alimentar a nossa placa. Vou pegar lá o chicote que eu fiz. Utilizar somente esse conector da ramps. Aqui eu já estou com a fonte lá conectada na energia. Vou alimentar somente o setor que vai fazer a alimentação da placa ramps para fazer a demonstração do cálculo do VRF. Não o cálculo, mas sim a configuração prática de como setar o VRF. Conectado aqui, eu já tenho tensão aqui. Aí assim que eu alimento ele, eu conecto na energia. Vocês viram aqui que o LED de referenciação de atividade na placa acendeu. Significa que nossa placa já está energizada. No caso, você pode utilizar também o USB para fazer a alimentação. E no caso, pode deixar as duas alimentações também. O que tem que estar acontecendo é que a placa tem que estar alimentada para a gente conseguir setar o VRF de forma eficiente. E aí, basicamente, a teoria do processo é utilizar esse terminal negativo aqui. Todos esses pinos aqui, eles são interligados e fazem parte da trilha negativa que percorre a placa. A gente vai conectar um fio aqui e com uma chave de fenda conectada no multímetro, na ponteira de teste positiva ou vermelha, a gente vai espetar essa chave aqui. Tem que ser uma chave pequenininha que caiba dentro do trimpote para movimentar o trimpote. E a outra ponteira de teste de prova do multímetro, a negativa, vai conectada aqui. Para fazer isso de uma forma eficiente, galera, e não causar curto-circuito, que nem eu fiz uma vez, quase perdi os equipamentos, a gente vai utilizar uma garra jacaré
Vamos prender a garrinha na chave. Vou pegar aqui o multímetro. A outra ponta do jacaré, que está na chavinha de fenda, a gente vai conectar aqui na ponteira de testes vermelha e vai reservar aqui do lado. Para nós só interessa a chavinha. Muito cuidado, viu, galera? Com os objetos metálicos, vocês viram aí que eu quase encostei aqui nos pinos. E isso aqui é 2 palitos para causar um curto. Então é assim que os curtos acontecem. Então tome cuidado aí, não sejam tão estabanados que nem eu tô sendo. E aí, voltando ao procedimento, como eu havia falado, o negativo, eu vou até desconectar o conjunto todo da energia, para evitar justamente o que eu acabei de falar para vocês. Eu utilizei aqui um conectorzinho desses que a gente encontra nas placas de computadores, para conectar com mais segurança esse pino negativo aqui na ponteira de prova do multímetro. Porque se você ficar com a ponteira de prova aqui e aqui, tentando segurar a chave, vai dar problema. Peguei aqui a ponta do nosso fio que está conectado aqui no negativo da placa. Vai conectada na ponteira de prova preta do nosso multímetro. E aí a gente pode reservar ela aqui do lado também. Feito isso, galera, a gente vai setar nosso multímetro para fazer uma medição na escala de corrente contínua no dígito 20. E a partir daí a gente alimenta a nossa placa. Novamente, lembrando que pode ser tanto no USB quanto na alimentação direto da fonte. Aí temos ali o display. Chavinha na mão. Ela está usando ali uma referência porque estou com a mão nela. E basicamente é tentar encostar só no trimpote a chavinha, tá ok, galera? Se vocês ficarem com o dedo na chavinha, ela vai alterar a leitura do multímetro. E aí basicamente aqui, o que eu fiz no eixo Z? Eu coloquei uma tensão de referência de mais ou menos 16 a 17, mais ou menos assim, chutando. Porque foi na base da tentativa e erro. Eu via que o motor esquentava demais e perdia passo, eu reduzia. E aí, como são 2 motores, esses 1.7 é vezes 2. Tá ok, galera? Aí mais ou menos essa é a tensão de referência que a gente está utilizando no driver do eixo Z, pelo motivo de serem 2 motores. Então cada motor vai puxar a corrente que precisa. E nos testes práticos, a tensão de referência adequada para aqueles DEMA 14 que eu citei é 35. Na calculadora vocês viram lá que vocês setam a partir da corrente que o motor suporta. Então se vocês comprarem os motores, fica bem mais fácil, porque vocês já vão saber a corrente que o motor trabalha. Se vocês optarem por pegada sucata, aí vocês vão ter que setar para um valor bem baixo. Eu setei o VRF dos motores para 15 mais ou menos. E aí eu fui aumentando. Aí vocês podem ver que o Y, ele já está aí com 20, tensão de referência. É um valor bem baixo, viu, galera? Lá na calculadora isso daí fica perto dos 300, 400 miliamperes. Como são os motores da sucata, foi isso que eu consegui. O eixo X e o eixo Y, eles são motores iguais. Então o VRF é igual. Só que é um motor para cada eixo aqui. Somente o Z, que é 2 motores. E aí, por último, o motor da extrusora. Ele está com um VRF um pouquinho mais elevado do que os outros. Mas foi um VRF que eu consegui encontrar que funcionasse muito bem. Porque acima disso o motor esquentava e perdia passos. E abaixo disso o motor não tinha força para tracionar o filamento. E aí basicamente fazendo esses testes eu encontrei aqui.
E aí, no caso, se vocês souberem a tensão de referência do motor, é só vir aqui e girar levemente o trim-pot. Nisso, vocês vão definindo a tensão de referência. Aqui já no caso, eu acredito que seria para motor de 1 ampere, 1.2, 1.3, 1.4. Quanto maior o VRF, maior é a corrente do motor, tá ok, galera? Então, isso é importante setar de forma correta, para não ter problema de aquecimento do motor e atrapalhar o funcionamento da máquina. E como eu falei, vocês podem fazer esse cálculo do VRF utilizando tanto a alimentação da própria fonte quanto a alimentação do USB. Tá ok? Eu vou voltar aqui o meu eixo Y para o valor de 20, que é o valor adequado que eu encontrei para esse motor. É perfeito. Então, basicamente, galera, já matamos aí o processo de setar o VRF dos motores, utilizando o drive DRV8825. Dessa forma, vocês conseguem configurar o VRF dos motores. Lembrando que você souber a corrente necessária para alimentar o motor, vai ajudar bastante. Caso vocês utilizem motor de sucata, vai ser a base da tentativa e erro. Beleza? E é isso aí, pessoal. Agora que vocês sabem já como fazer a configuração do VRF, fazer o cálculo na calculadora online, vou mostrar para vocês aonde que liga o motor. Após fazer a configuração do VRF, é seguro a gente fazer a ligação do motor. E esses daqui são os slots para conectar o motor. Vocês podem acompanhar aqui, ó, que tem a sequência da bobina. 2B, 2A, 1A e 1B. Eu já ensinei já num vídeo anterior, já na parte dos motores, da reciclagem dos motores, como identificar as bobinas. E essa é a sequência que as bobinas devem ser conectadas nesses pinos. Tá ok, galera? Aqui é o motor da extrusora. Segunda extrusora, se a gente fosse utilizar. Motor do X, motor do Y, motor do Z. E basicamente, não tem segredo nenhum. É só pegar o motor. Eles vêm com esses conectores. Esse conector aqui vocês não reparem, mas ele é reciclado também de conectores de computador, dos cabos que vão dentro do CPU. E aí é só pegar e fazer a conexão no slot. Dessa forma. Sempre seguindo as bobinas direitinho, senão corre risco de danificar o drive se as bobinas estiverem configuradas erradas. Então façam o teste do multímetro para identificar as bobinas. Mas se vocês comprarem o motor pronto já, eles já vêm com essa configuração já. E aí não tem segredo, galera. Basicamente é conectar os motores nos slots. E é só seguir a ordem, galera, de conexão dos motores. Ó, o motor do eixo Z, ele é duplo. Ele tá com esse conector duplicado também, ó. Então os dois motores. E aí é só plugar no slot. Eu não vou deixar eles plugados assim, galera, porque dificulta um pouco a visualização na hora de eu explicar aqui as conexões para vocês. Na hora de fazer o teste final da placa funcionando, todas as peças e componentes, vocês vão ver todos eles aqui montados. Mas por hora a gente vai acompanhar assim, sem eles todos conectados, tá ok?
que foi só para explicar qual é o slot de conexão dos motores, beleza? E agora aqui, galera, eu vou mostrar para vocês como conectar o hot end ou o bico aquecido. Ele vai ligado aqui nessa porta D10. E é só pegar os fios do hot end e ligar aqui. Todo hot end acompanha um sensor termistor, que é um sensor de temperatura. E esse sensor vai conectado bem aqui nessa pino T0. Termistor 0 significa. E aí é só plugar. Ele não tem polaridade, tanto o termistor quanto o hot end. Os fios vocês vão ver aqui. Eles não têm referenciação nenhuma de positivo ou negativo. Esse aqui é o fio do termistor. Esse aqui é o fio do hot end ou do cartucho aquecedor. O cartucho aquecedor está aqui dentro. Essa pecinha ela é uma resistência elétrica quando aquece quando é alimentada na energia. E esse carinha aqui é o termistor. Ele está um pouquinho solto, tem que fixar ele melhor aqui porque tem esse parafusinho de fixação do fio. Mas basicamente são esses dois componentes. E aí para ligar eles não tem segredo. É só conectar os fios na entrada aqui do D10. Eles não têm polaridade. Pode ligar em qualquer ordem. O cartucho aquecedor está ligado. E aí é só ligar o termistor no T0. Dessa forma, galera. Toma cuidado com o fio aqui. Mas é dessa forma que se liga o conjunto aquecido do bico. Ou o hot end. Tá ok? Dando seguimento aí às nossas entradas da placa. Seguindo aqui na D9, a gente vai fazer a ligação do blower fan ou do bico, do fã do bico. Essa ventoinha resfria a peça enquanto ela está sendo impressa e é bem útil para alguns tipos de materiais, como PLA. Mas no geral ela é bem útil também. E aí basicamente, galera, a porta que a gente vai usar para fazer o controle desse fã é a porta D9. São esses dois. Diferente da porta do hot end, essa sim a gente tem que respeitar a referenciação positiva negativa do nosso componente eletrônico que a gente vai ligar aqui. No caso o fã ele é polarizado, ele tem o negativo, que é essa aqui na frente do D9, e o positivo é na sequência dela. Vocês estão vendo o meu gato aí, o técnico, vendo se está tudo certo. Mas basicamente é isso daí, galera. É só pegar. O meu fã aqui ele não tá como preto e vermelho, ele tá como laranjado e branco do laranja, que eu usei um fio de rede. Mas é só conectar aqui da forma correta, negativo no negativo e positivo no positivo. É só parafusar. E tá feita a ligação da ventoinha que resfria a peça. Essa ventoinha ela é ligada nessa porta justamente para ter um controle PWM, onde
Nosso programa consegue controlar a velocidade da ventoinha, baseado no largura de modulação de pulso. É o famoso PWM. Tá ok, galera? Então, o fã da peça tá ligado. E aí, galera, dando seguimento às entradas, a gente ficou somente com a D8 para fazer a ligação. E na D8, a gente vai fazer a ligação da mesa. Lembrando que a gente vai utilizar MOSFET para controlar o aquecimento da mesa. Mas se você fosse utilizar a mesa diretamente, essa é a porta que a mesa teria que ter a conexão, sempre respeitando polaridade negativa aqui, polaridade positiva aqui. Toda mesa também tem um termistor, galera. Ele vai aqui nesse furinho no centro. No caso eu ainda não montei ele aqui, mas ele vai fixo aqui nesse furo no centro. Eu não falei no vídeo lá das peças, mas que nem o hot end, a mesa aquecida ela também possui um termistor para fazer a leitura da temperatura que a mesa vai atingir. E aqui na outra ponta eu vou colocar a mesa de lado aqui. E aqui é a fiação que eu vou utilizar na mesa. Esse aqui é o fio do termistor. O fio do termistor vai conectado do lado do conexão que a gente fez do termistor do hot end. O termistor da mesa vai aqui no T1. Ele também não tem polaridade igual esse. E é aqui que vai esse cabinho que vem lá do termistor que vai estar na mesa, tá ok, galera? Como eu vou utilizar o MOSFET, a minha configuração na ponta do cabo tá dessa forma. Aqui eu referenciei com uma fita crepe que esse é o positivo, que está vindo lá da mesa. Esse cabo vai soldado na mesa, nos terminais da mesa. E aí, para a gente utilizar sem o MOSFET, eles iriam diretamente aqui no D8. Mas como a gente vai utilizar o MOSFET, esses cabos que vêm da mesa, eles vão aqui onde estão a referência da mesa aquecida aqui, hotbed. E a polaridade aqui é igual a desses bornes de conexão. O da extremidade é o negativo e o do centro é o positivo. E aqui segue a ordem, o da extremidade é o negativo, o do centro é o positivo. Aqui também a gente tem polaridade. Vocês estão vendo aqui essa referência do fabricante. Está dizendo que aqui é o fio positivo. Às vezes esses cabos que vêm, eles têm a referência errada, viu, galera? Então é bom consultar a documentação do componente. E aí basicamente o que a gente vai fazer é conectar esses fios, em vez dos fios da mesa, lá na porta D8. Dessa forma. Eles vão ficar assim, dessa forma, galera. A seção de controle do nosso MOSFET externo vai plugado na saída D8 da placa. E a mesa vai conectada aqui no nosso MOSFET. Lembrando que aqui nesse conector
Tem que ficar bem preso, viu, galera? Para não ter mau contato e correr risco de causar algum acidente pela conexão tá mal feita. E aqui nessa parte a gente vai conectar os cabos que vêm lá da fonte. E aí aqui vai os cabos da fonte. A gente vai conectar aquele fio de 1,5 mm que vem lá da fonte aqui na entrada. E aí para finalizar é só ligar o termistor na seção T1 aqui, nessa entrada T1. Tá ok, galera? E aí basicamente é assim que faz a conexão da mesa aquecida, caso vocês estejam utilizando o módulo externo MOSFET. Aqui só falta conectar na energia e tá pronta a conexão. Beleza, galera? E aí, galera, para fazer a conexão dos end stops das chaves de fim de curso que vão no final dos eixos, a gente vai usar esse conectorzinho aqui delas. E basicamente a seção dos end stops, ela se encontra aqui. Está referenciado aqui como end stop. E basicamente são esses três pinos. A gente vai utilizar o pino de sinal e o pino negativo. Tá ok? Aqui a gente tem três pares referente aos três eixos. Essa aqui, primeira seção, é a posição mínima do end stop do eixo X. E essa aqui é a posição máxima do end stop do eixo X. Essa aqui é a posição mínima do end stop do eixo Y. Posição máxima do eixo Y. Posição mínima do eixo Z. E posição máxima do eixo Z, tá ok, galera? No caso, se for utilizar dois end stops, um no final e um na outra extremidade do eixo, utilizam as duas portas. No nosso caso, a gente só vai utilizar uma para o eixo X e uma para o eixo Y. As duas vão na posição mínima do eixo. A gente vai utilizar só essas duas. A posição mínima do eixo Z, a gente vai conectar o sensor BL Touch. Ele vem com um pininho também de sinal de end stop. E é aqui que ele vai, na posição mínima do Z. E basicamente não tem segredo. É só conectar na configuração que vocês escolheram. No caso, a minha é posição mínima. Para o meu tipo de end stop, que é o normalmente close, eu estou utilizando aqui. Tá ok, galera? E aí, para ligar o end stop é assim que faz. E dando continuidade aqui no processo de ligação, galera. Percorrendo a placa, a gente vai fazer a conexão do display. O display ele vai conectado nessa porta auxiliar e nessa outra porta aqui, ó, auxiliar 3, e essa aqui, se eu não me engano, é a 4, seguindo a lógica. 2, 3, 4. Basicamente, é só pegar o cabo que vem com o display. Ele já vem aqui com essa referenciação, ó, mostrando onde que ele vai conectar. E aqui é só plugar ele aqui. Tomar cuidado para ver se os pinos não estão tortos na hora de conectar, para não dar problema. E é só pressionar de leve. Aqui vocês podem ver também que ele tem uma referência. Não dá para ler direito, mas está aqui EXP1 e EXP2. E aí, essa referência, ela vai aqui na parte traseira do display. E aí é só conectar na ordem EXP1 e EXP2.
Tá ok, galera? O conector, eu já fiz a marcação aqui no cabo, para não ter que ficar olhando toda hora na placa. Ele só entra de uma forma aqui. E é só respeitar a ordem que vem lá de baixo. E conectar. E aí o display está conectado, galera. Por último, ficou faltando a gente falar do sensor BL Touch. Ele vem com essa configuração assim. Ele vem com essa configuração de pinos. E aí, basicamente, galera, vocês têm que consultar a documentação. Mas aqui o marrom, ele é o negativo. Esse do centro é o positivo e o laranjado é o sinal. E ele vai conectado aonde aqui na placa? Ele vai ligado aqui nessa... Ele vai ligado aqui nesse setor dos servos, respeitando a ligação do marrom no negativo, o vermelho no positivo e o laranjado é o sinal. Pelo menos na especificação técnica do meu sensor é essa configuração. E aí basicamente é só conectar ele aqui nessa pinagem. Esse outro cabinho que vem, ele vai na posição mínima do eixo Z, como eu já havia mencionado, dessa forma. E aí, terminando a seção de conexão dos componentes, é assim que vai ficar o display e o sensor de nivelamento automático. Tá ok, galera? E aí, galera, por último, ficou faltando eu falar aqui do fan que resfria a garganta do hot end. Ele vai fixo aqui. Originalmente, ele costuma vir com esse dispositivo aqui, que vem quando compra o hot end. É um sistema padrão. E aí ele vai fixo aqui. Essa peça vai fixar aqui no hot end. E o fan vai fixo aqui. Como a gente vai usar outro sistema, não vai ser dessa forma a montagem. Mas basicamente o que eu tenho que dizer para vocês é que esse fan, ele não vai ligado em nenhuma entrada da placa Ramps. Ele vai conectado direto na energia. E como eu fiz uma seção independente do nosso conector da Ramps, ele vai conectado exatamente aqui. Para assim que a máquina ligar assim que a máquina for alimentada na energia, esse fan ele já vai começar a funcionar. Ou seja, essa ventoinha tem que estar funcionando o tempo todo. Por segurança, para caso a máquina comece a aquecer o mecanismo do hot end, se ela tiver configurada para ligar assim que aquecer e tal, é perigoso. Então, o mais correto é já ligar ela diretamente na energia e deixar ela nos 12 volts sempre ligada. Como aqui a gente tem a seção externa, assim que a gente alimenta a fonte na energia, a nossa ventoinha começa a virar. Tá ok? Basicamente é isso aí. E aí, galera, para finalizar o episódio, eu vou conectar a Ramps na energia e a gente vai ver as peças funcionando. Vocês podem ver que assim que eu ligar ela, já vai alimentar todo o circuito.
O BLTouch funcionou, nossa plaquinha já deu o boot. Vocês viram ali que eu fiz um logotipo customizado. Fiz uma tela de status também customizada. Só para fazer o teste aqui não vai ter problema a gente utilizar dessa forma. E aí eu vou vir aqui, vou mover um eixo. No caso eu vou movimentar o extrusor, que é o que está conectado na nossa placa Ramps ali. Vou pedir para movimentar de 10 em 10 milímetros. Vocês podem ver que ali ele já está funcionando. Legal, né, galera? E aí, basicamente, se vocês quiserem testar os mecanismos antes de conectar na máquina, dá para ser feito assim. Eu vou pedir aqui para aquecer um pouco o bico, que é o bocal. Pedir para ele colocar numa temperatura de 80 graus, que não é tão elevado. Só para vocês verem. Se vocês puderem reparar aqui, ó. Esse LED acendeu, que é o LED de controle visual, que indica quando a placa está alimentando o bloco aquecido. Como a mesa está sem o sensor, ela não está fazendo aferimento nenhum de temperatura. Então, por padrão, a placa Ramps carrega esse valor de menos 14. Mas aqui no bico, ó, vocês podem ver que está... Olha lá, esse... já atingiu a temperatura, já. No caso, está até passando aqui, eu acho que... O termistor ali estava... Lembra que ele estava mal conectado? Então, galera, olha o perigo aí. Um termistor mal conectado está fazendo um aferimento de temperatura totalmente errado. Eu pedi 81 e a máquina está lendo 89, 90. Como é uma temperatura baixa, não tem perigo nenhum, mas esse é o risco de se ter um termistor mal fixado no conjunto. Então já fica aí a advertência já para vocês prestarem atenção aí também na hora de conectar. É que eu vou pedir para ela esfriar. E aqui não tem mais sinal nenhum indo para ela. E é isso aí então, galera. E é isso aí, pessoal. Como pudemos acompanhar, esse foi o processo de ligação dos componentes eletrônicos da nossa placa controladora da nossa impressora 3D. E no próximo vídeo, a gente vai bater um papo sobre as peças impressas que foram utilizadas no nosso projeto. Se você está gostando da série, deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. E é isso aí. Um abraço para quem está assistindo. Até a próxima e valeu!